rapaziada, beleza? Resenha do Canhota no ar aqui no canal Canhotinha70. Já deu seu like aqui no vídeo, que é muito importante pra gente, beleza? E se inscreva no canal. Hoje um resenha diferente, tudo bem, Gerson? Tranquilidade? Tudo certo? Hoje lembrando o primeiro título desse cara aqui como profissional de futebol, não é isso, Gerson? É isso. Eu me lembro vagamente, mas o que eu vou fazer? Com a camisa do Mengão, cara. Com a camisa do Mengão, 61. É isso aí. Você não era nem nascido. 1961, mais exatamente dia 23 de abril de 1961, Maracanã, torneio Rio-São Paulo. Primeiro eu queria que você dissesse pra galera, né, principalmente pra galera mais nova, ainda não tinha Campeonato Brasileiro em 61, né? O Campeonato Brasileiro a partir de 71. Qual era a importância do Rio-São Paulo na época, Gerson? Era exatamente o que é hoje o Campeonato Brasileiro. Então tinha os campeonatos regionais e depois o Rio-São Paulo, né? Que eram as duas principais, né, praças do esporte, do futebol, naturalmente. E depois vinha as excursões, a Europa, as Américas, e quando a gente voltava, entrava direto de novo no campeonato, né, regional. Você vê que não tinha férias, não tinha 13º, e ninguém chiava, ninguém reclamava. Também muitos jogos, mas enfim, o Rio-São Paulo tinha uma importância muito grande no cenário do futebol brasileiro, como disse o Gerson, as duas principais praças, era um torneio que se comemorava bastante, aliás, se eu não me engano, foi o primeiro Rio-São Paulo conquistado pelo Flamengo também, né? Exatamente, 61. E um outro detalhe, desse campeonato Rio-São Paulo, né, desse torneio Rio-São Paulo, é que os treinadores da seleção, ou o treinador da seleção, tirava a seleção brasileira. Era daí. Era daí. Então, tá certo. A gente vai rodar as imagens aqui em relação a esse primeiro jogo. Foi Flamengo e Corinthians, primeiro título do Gerson como jogador profissional. 20 anos de idade você tinha, né, Gerson? E o Maracanã vazio, hein, meu parceiro? É verdade. Você bota aí 100 e tantas mil pessoas. Isso. Era, exatamente. Flamengo e Corinthians. E tem alguns detalhes aqui. A escalação do time do Flamengo: Ari, Jober, Bolero, Jordan, Jadir, Carlinhos, Joel, Gerson, Henrique, Dida e Germano. Esse era o time do Flamengo. O Carlinhos que depois foi técnico absolutamente vitorioso no Flamengo, né, Gerson? Exatamente. E tinha o Babá na ponta esquerda. Também, sim. Também jogava o Babá. E o problema todo é que o primeiro tempo nesse jogo aí, nós tomamos um aperto. Um aperto. Não estava coordenado. Sim. A coisa não estava muito bem coordenada. Porque o time do Corinthians era um excepcional time. Sim. Time de primeiríssima qualidade. Aí, tem comparação? Saudosismo? Tá bem. Mas não tinha comparação. Tá certo? E esse time do Flamengo também. Para você ter uma ideia, esse ataque aí, né, chegou à seleção brasileira. Sim. Esse meio do campo também, eu e Carlinhos. Carlinhos era como é que era o Carlinhos? Muita gente conhece como técnico, como é que ele era como jogador? Era apelidado de violino. Violino, por quê? Ele não dava um pontapé a ninguém, clássico. Clássico. Né, Dequinha foi monstro no meio do campo do Flamengo. Saía o Dequinha, entrava era Carlinhos. Exatamente. Elegante, tocando a bola. Ele não dava trombada em ninguém, ele tomava a bola. Como é que esse cara conseguiu tomar essa bola do cara? Pela elegância dele, pela inteligência, pela capacidade dele de administrar ali aquele pedaço. E um outro detalhe importante: antigamente era 4-2-4. Isso. Não tinha negócio de 30 caras no meio do campo, não. E outra coisa, meio do campo era para quem sabia jogar. Para explicar, um volante, normalmente um meia. Não, era então, isso? Acabou. Era isso aí. Então, eram 2 no meio do campo. O único que jogava nessa época 3 no meio do campo era o Botafogo. Porque o Zagallo não era ponta a ponta. O Zagallo fechava o meio do campo. Isso. Né? Então completava 3. Foi até uma revolução tática na época, né? O Zagallo atuar dessa forma. Exatamente. Né? E a gente dava bico nele pra caramba pra sair dali. Porque ele atrapalhava. Tinha sempre 3 caras do Botafogo contra 2 de todos os outros. Então o Botafogo times. Ganhava o meio campo. Exatamente. Sim. Normalmente era difícil jogar com o Botafogo exatamente por causa disso. Mas, mesmo assim, nós ganhamos. E para passar pelo Botafogo, quer dizer, para ser campeão, você tinha que passar pelo Botafogo também, porque tinha jogo regional. Então, o resultado, eu e o Carlinhos
deitava, me enrolava, a galera toda. É isso aí, Gerson. E como é que era para você chegar num time? Porque tinha uns jogadores aqui do Flamengo já de seleção brasileira, inclusive os autores dos gols, né? O primeiro gol nesse jogo foi do Joel, o segundo gol foi do Dida. E como é que foi para você, com 20 anos, estrear com esses caras? Era difícil chegar? Como é que era subir para o elenco profissional nessa época? Era complicado, era difícil, mas o Fleitas Solis fazia um trabalho muito bom. A base do Flamengo era com Bria, Jaime, Nilton Canegal, quer dizer, ex-jogadores, né, e administrado pelo Fleitas Solis, Sim. treinador principal. No treinamento da gente, da base, ele estava lá, argumentando, discutindo e tal, mandando a gente fazer isso, aquilo, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Sabe por quê? Porque no final do ano, acabou o Rio-São Paulo, entravam as excursões pelas Américas e pela Europa. Ele pegava 4, 5 da base e botava aí na excursão. Então, quando a gente chegava no profissional, já estava praticamente ambientado. Primeiro, pelo esquema tático que era o mesmo. Sim. Tá certo? Você não tinha dificuldade. Você não jogava em posição diferente no time profissional. Então, aquilo já era um passo largo para você se adaptar com mais facilidade ao time principal. E aí, você já estava à vontade. Só que a gente, quando entrava lá e chegava lá em cima, chamava a galera de senhor. Era um respeito danado. Ele está jogando com eles, concentrando com eles, mas sim senhor, não senhor. Isso. E de vez em quando você dava um bico, ei, tá pensando que tá onde? Mais um bico desse, você vai voltar. Voltar é voltar para a base, para reaprender. Isso. Então, é isso aí. Aí ficava tudo fácil e eles facilitavam também o trabalho da gente, já que a gente sabia jogar também, ninguém era bobo. É isso, deixe seu comentário sobre o futebol raiz, sobre o torneio Rio-São Paulo, sobre o Gerson no Flamengo. Você que acompanha o YouTube, lembra do Gerson no Flamengo? Ou você que não sabia que o Gerson tinha jogado no Flamengo, né? Porque acompanha a história de Botafogo, de Fluminense, de São Paulo. Enfim, o primeiro clube profissional do Gerson foi o Flamengo com 20 anos de idade. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né, Gerson? Em relação às imagens do Canal 100, né? Que aí era espetacular. Explica pra galera como é que funcionava o Canal 100 na época, a galera ficava esperando pra ver, né, Gerson? Exatamente. Aí o que acontece? O Canal 100 é isso que vocês estão vendo aí. Arrebentava, né, na época e até hoje. É a tecnologia de cinema, né? Exatamente, era de cinema. De cinema, exatamente. A linha Maia era de cinema. Isso aí. Então o que acontece? No domingo, é impressionante isso. Na segunda-feira, todo mundo corria pro cinema para ver exatamente isso. Porque não tinha ainda a transmissão do jogo na TV e a galera corria pro cinema para ver no Canal 100, né? No Canal 100, exatamente. Aí entrava a musiquinha e entravam os principais lances, os gols. Isso. E a galera ia mais cedo para ver exatamente. Você podia perder o filme. O filme, mas é a verdade. O filme era um detalhe. Ia pra lá pra ver o Canal 100 e a galera lá. E eu também ia. Claro, eu ia pra se ver, né? Agora dá pra você se ver aqui também, né? Porque Flamengo e Corinthians, Maracanã, todo o clima do Maraca da época, completamente abarrotado, lotado. E aí começou o jogo, Gerson. O Corinthians chegando, era um bom time que você falou, né? Era um bom time, tinha um time também. Só tomaram uma bola na trave ali do Corinthians. Também jogadores de seleção brasileira. Né? Agora, o problema é que o Maracanã, Flamengo, né? pouca gente, Sim. Era pouca gente. Então, isso facilitava pra gente. E o nosso time era muito bom. Nosso time era bem entrosado, bem jogado. Mas como você disse, tomou uma pressão ali no início, né? Tomou pressão porque tinha que tomar, porque o outro também é muito bom. Mas, olha aí começou a atacar. Exatamente. Dida perdeu o gol, quis dar um chapéu no goleiro do Corinthians. Mas aí depois acomodou tudo, metemos 2-0 nos caras, ficou tudo certo. Aí iniciou o segundo tempo, né? Os gols foram do Joel e do Dida, tiveram grandes passagens pela seleção brasileira também, né? Exatamente. Isso aí é 6-1. 6-1, isso. 58. Brasil com um título mundial, né? Exatamente. 58 o Dida e o Joel eram da seleção brasileira. E saíram daqui do Brasil, foi o primeiro campeonato mundial, na Suécia, eles saíram, o Dida como titular. Sim. O Pelé reserva. Sim, essa história é importante. O Garrincha
reserva. Joel titular. Sim. Depois, na Copa do Mundo, ou antes da Copa do Mundo, trocou. Até tem a história da numeração da camisa do Pelé, né? Que o Pelé é 10, mas não por conta de uma escolha, foi por conta de uma distribuição de camisas. Ele era reserva e ganhou a camisa 10 como reserva. E depois ele assume a titularidade, né? Exatamente. Então, isso tudo sai daí, ó. Isso tudo sai daí, né? Desse Rio-São Paulo, que era um apronto para os treinadores da Copa do Mundo. Tá certo. É isso aí, então. Primeiro título do Gerson como profissional de futebol, 20 anos de idade, dia 23 de abril de 1961, final do torneio Rio-São Paulo. O Flamengo venceu por 2-0 o Corinthians, os gols do Joel e do Dida. Então é isso, galera. Daqui pra frente, no Resenha do Canhota, vamos trazer sempre os principais jogos da carreira desse craque absoluto do futebol mundial. Sempre relembrando títulos. Você hoje viu o primeiro título profissional do Gerson com a camisa do Mengão. Em breve muita coisa vem por aí. Tem o recorde de público da história do Maracanã, que você estava em campo. A gente vai contar essa história aqui, não é isso, Gerson? Exatamente. E um outro detalhe importante também, eu voltava em 61. Isso. Eu voltava em 60 portanto, uns meses antes, eu voltava da seleção brasileira também, da Olimpíada de Roma. Foi em 60. Foi sua primeira convocação para a seleção? Não, foi em 59 no Pan-Americano. Tá certo. Em 60, a Olimpíada de Roma. E eu voltei e entrei no profissional do Flamengo a partir daí. Tá certo. Então aí o primeiro título do Gerson como profissional. Dê o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí. Se você queria que o Gerson jogasse hoje no Mengão, imagina, 20 anos de idade nesse meio de campo do Flamengo, hein? O Gerson mesmo, esse Gerson aqui, hein? O que você acha, cara? É uma boa ideia ou não? Deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos ficando por aqui. Resenha do Canhota no ar, sempre aqui no canal Canhotinha 70. Valeu, tamo junto!